Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Não podemos viver de falar bonito, mas sim precisamos demonstrar o poder de Deus em nós. Não é uma questão de palavras cheias de pompa, mas de uma vida cheia de poder. Porque o reino de Deus não é apenas conversa, mas ação. Assim, queremos que cada um veja em nós não só boas palavras, mas também a força de Deus agindo. Porque a vida cristã não é sobre palavras vazias, mas sobre viver de uma maneira que as pessoas vejam o que Deus está fazendo em nós. Então, que nossa vida seja um reflexo do reino do Senhor, cheio de demonstrações concretas do amor e do poder divino. Podemos considerar duas perguntas duras para aqueles que estão vacilando na fé. Será que estamos realmente buscando uma vida autêntica, aquela vivida pelo poder de Deus, em contraste com meras palavras vazias e teorias que nos levam a lugar nenhum? Será que temos vivido de maneira hipócrita ou nos envolvemos em um farisaísmo religioso que só tem nos afastado da verdadeira essência do reino? O versículo que lemos é mais do que claro. Em nossa caminhada espiritual, enfrentamos o desafio de ir além de meros discursos e teorias, buscando um relacionamento transformador que evidencie a autenticidade e testemunhe o poder divino em nosso dia a dia. Compreendemos que muitos de nós cristãos enfrentam uma falta de poder relativa, talvez por falta de oração e relutância em se posicionar em obediência a Deus. A hipocrisia religiosa tem impedido a verdadeira manifestação do poder divino em nossas vidas, e é hora de mudarmos isso, buscando a solução no ponto de vista bíblico. A palavra nos diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré porque as pessoas que o conheciam não conseguiam crer que ele era o Cristo, o ungido de Deus. Eles eram religiosos, mas não viviam uma vida que realmente agradava a Deus. E o que devemos fazer? Precisamos buscar ativamente o poder de Deus por meio da oração. Temos que estar dispostos a assumir riscos em nossa obediência a Deus e perseverarmos acima de tudo, não importa as dificuldades que surjam em nossa jornada de fé. A verdadeira rendição a Deus implica em vivermos pelo poder que emana dele, transformando nossa vida de maneira autêntica e profunda. E quem é a chave nesse processo todo? Tudo é por causa de Jesus, o capacitador supremo. Quando confiamos e nos rendemos completamente a Ele, é Ele quem nos fortalece para vivermos pelo poder de Deus. A pior atitude que podemos tomar é viver uma vida de hipocrisia religiosa, escolhendo palavras vazias ao invés de buscarmos sinceramente o poder do Senhor. A falta de autenticidade mancha a verdade do reino de Deus em nossas vidas. O Senhor, em sua bondade, anseia por abençoar aqueles que dependem dele e vivem pelo seu poder. Ele responde às nossas orações, capacitando-nos a assumir riscos para obedecê-lo e nos fortalece para perseverarmos durante as dificuldades que enfrentamos. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aqui entendemos que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar através do seu poder em ação de nós. Isso amplia nossa compreensão da grandiosidade do poder divino em nossas vidas. O Senhor vê a nossa busca sincera por seu poder como um ato de fé e confiança. Ele anseia por derramar sua força em nossas vidas, revelando o seu reino de maneira autêntica. Precisa ser criada em nosso coração a disposição de buscar sinceramente esse poder, vivermos pela oração, assumirmos riscos para obedecer e perseverar mesmo quando enfrentamos os piores desafios. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, que diz: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Jesus aqui ensina que se crermos, receberemos tudo o que pedirmos em oração.
Aqui vemos que Deus está pronto para responder e agir em nossas vidas quando confiamos nele. Viver pelo poder de Deus envolve oração constante, disposição para assumir riscos e uma perseverança inabalável. Somos constantemente chamados pelo Espírito Santo à autenticidade. Precisamos nos lançar a vivermos uma vida autêntica, vivida pelo poder de Deus, reconhecendo que o caminho não será fácil, mas será profundamente recompensador. Aplicar essa verdade em nossas vidas diárias significa confiar em Jesus, buscar sua força constante e testemunhar em cada ação e palavra. O reino de Deus que opera em nós, ele será real quando agirmos dessa forma. Que em todas as coisas, nossa vida seja um testemunho autêntico do poder transformador do Senhor.